galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer o nosso resumão de história. A gente vai rever algumas coisas aí do nosso módulo 1 e vamos lembrar de algumas coisas. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? E aí a gente vai ver animação aí, hein? Vamos lá. Então, nós vimos em história que nosso país, que é o Brasil, ele está dividido entre estado e município e o bairro, né? Então, nós moramos no país Brasil, nós moramos no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, tá? E o nosso bairro? Onde é que é o nosso bairro? Onde é que você mora? Qual o bairro que você mora? A gente viu, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o bairro da nossa escola, tá? Então, nós escrevemos isso no livro, nós fizemos entrevistas, várias coisas legais falando sobre aí o bairro. Então, gente, nós falamos sobre o espaço rural e o espaço urbano, zona rural e zona urbana, a diferença entre eles, a rotina, né? É muito diferente. Nós vimos a rotina da Bruna e a rotina do Fábio, é bem diferente. A Bruna, ela é da zona rural e ela acorda mais cedo. O Fábio, ele já acorda às 7 horas da manhã, ele pega uma fruta, vai para a van dele, vai para a escola, ele tem acesso à internet o tempo inteiro, ele dorme mais tarde, né? Ele almoça no restaurante com a mãe. E a Bruna não, a Bruna ela acorda cedo, 6 horas da manhã, toma café junto com os pais, vai andando até a escola, encontra com os amigos pelo caminho. O acesso à internet é mais precário, ela acessa na escola, ela chega, ela ajuda os pais na lida, né, na plantação da comida aos animais. Então a rotina é totalmente diferente. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o que cada um enfrenta. Um exemplo, o que os problemas enfrentados pela zona rural, os problemas enfrentados pela zona urbana. Não foi isso que a gente conversou aí? Os problemas e as possíveis soluções, tá? Então, na zona rural, a gente enfrenta aí a questão com os agrotóxicos, com o desmatamento, com a falta da infraestrutura. Já o urbano, a gente já enfrenta a questão da desigualdade, né? Tem pessoas que têm mais, outros têm menos. Falamos da desigualdade social, falamos do lixo produzido, né, em grande escala, e sendo depositado em lugares inadequados, não foi isso que a gente conversou? O trânsito intenso, isso na zona rural não tem. O trânsito intenso, a poluição do ar, por isso que o ar na zona rural é mais limpo do que o urbano, porque no urbano tem o trânsito é bem intenso, muitos carros, né? Nós falamos também sobre fontes que contam a história das cidades. A nossa cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma história. E aí, você conhece a história do nosso estado, do Rio de Janeiro, nosso município? Você conhece a história do seu bairro? Você pode pesquisar. E aí, como é que você vai pesquisar isso? Como é que você vai pesquisar essa história? A gente tem algumas formas, né, que a gente viu também aí. Jornal da época, bonecas, brinquedos de muitos anos, né, que contam a história daquela época. As moedas, o dinheiro, antigamente não era o real que a gente tem, né? 10 reais, R$ 1, era cruzado, cruzeiro, era um outro nome que conta a história do nosso estado, do nosso município e do nosso bairro. Como é que a gente pode contar essa história? Né, por meio, um exemplo, o nosso colégio fica no bairro de Irajá. E no bairro de Irajá, o que a gente tem lá para contar de história? A igreja, Nossa Senhora da Apresentação, não é isso? Ela é um fato histórico. E se você for pesquisar sobre a igreja, você vai buscar muitas coisas que vão contar sobre aquele espaço, sobre aquela época, inclusive, tá? Nós falamos sobre o patrimônio cultural,
que ele pode ser material e imaterial, né? O que ele pode ser material? Material é tudo aquilo que é museu, é artesanato, né? Que conta a história daquela época naquele local, tá bom? E imaterial são as danças típicas que é da região, né? O frevo da Bahia, o acarajé da Bahia. E o nosso aqui, o que a gente tem de legal de cultura nossa? Isso, o material, eu dei até um exemplo da Casa Santos Dumont, que fica em Petrópolis, e conta a história dele e é um patrimônio. Ele não pode ser derrubado, ele não pode ser demolido, tem que continuar da mesma forma, porque tudo aquilo conta a história desse ícone aí brasileiro que inventou o avião. Eu deixei para vocês também um exemplo de um patrimônio imaterial, que foi a poesia Mais Viveremos, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta maravilhoso, assim, e que deixou poesias e patrimônios imateriais importantíssimos para nós, né? E eu deixei aí para vocês essa poesia no finalzinho da minha aula também, tá? O que mais que nós comentamos aí? Deixa eu ver aqui na minha colinha para eu não me perder, tá? Nós falamos também sobre a transformação da cidade, né? O tempo, né, que leva essas transformações. Uma transformação mais lenta e uma transformação mais rápida. A transformação mais lenta, ela depende do quê? Da natureza, né? Uma mais rápida, ela depende do quê? Do homem, de ir lá e colocar uma coisa mais rápida. E o lento é isso, né? A gente depende da natureza. A gente vai plantar uma mudinha ali, a gente vai depender da natureza para fazer o papel dela, para crescer e ser uma transformação no nosso bairro, na nossa cidade, tá bom? Então, eu acho que foi isso que nós conversamos. História e geografia, galera, eu queria até explicar para vocês isso. História e geografia, ela é muito individual, ela fala muito sobre o seu bairro, sobre a sua família, sobre o seu vizinho. Então, não tem como a gente dar uma resposta correta, né? Então, vocês vão fazer, gera muita entrevista, tá bom? Então, por isso que a gente não fez tantos exercícios assim em História e Geografia, porque vai muito do seu individual, daquele bate-papo que a gente costuma ter em sala. E aí, como é que é na sua casa? E aí, como é que é na sua rua, no seu bairro? Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai partir para a geografia, porque a história, ela vai um pouco junto com geografia, e aí a gente encerra, tá bom? Então, gente, vamos para geografia, tá? Em geografia a gente falou também muita coisa bacana. Eu queria saber depois se vocês gostaram da história do Marcelo. O Marcelo contou uma história aí do bairro dele. Ele conhece o bairro dele. E vocês? Conhecem o bairro de vocês? Porque o Marcelo, ele conhece bem o bairro dele, hein? Então, nós falamos também sobre bairro, tá? Mas a gente falou sobre bairro de uma forma diferente, tá? Não é uma questão histórica, como está lá na história. É uma questão mais de local. Onde está situado o meu bairro? Como eu falei lá no início, no vídeo de história, nós moramos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no bairro, aí cada um tem o bairro onde mora, tá? Então, nós falamos de geografia de uma forma diferente. Onde está localizado esse bairro, né? E o bairro, a gente falou a gente deu vários exemplos do bairro, inclusive da nossa escola. Tô vendo aqui a minha colinha. E nós falamos sobre tipos de bairro também, tá? Que os bairros são diferentes. Nós citamos 3 tipos de bairros: o residencial,
o comercial e o industrial. E eles três têm algumas coisas em comuns, mas tem coisas que diferenciam eles. O residencial já fala a palavra residência, né? Onde tem muitas casas, onde tem pouco movimento de carro, não é tão intenso. E os bairros comerciais, onde tem os comércios, então junta muitas pessoas, aglomeração de pessoas, um trânsito intenso, né, de pessoas, rotatividade o tempo inteiro. Por quê? São as pessoas que trabalham lá e são as pessoas que vão consumir também, que vão lá comprar, né? Então é muita gente e é o comércio onde concentra as pessoas ali. E os bairros industriais, e que são as grandes indústrias, então vocês vão ver caminhões enormes, poucas pessoas passando, porque são veículos pesados, muito grandes, então a concentração de pessoas é menor. Nós falamos também sobre a planta, né? Como que a gente vê o nosso bairro? Se a gente tirar uma foto desse bairro, se a gente vê de um ângulo diferente, então, um exemplo, se você está olhando de cima para baixo, né, que é vertical, como é que você está vendo essa planta, né? A gente pode fazer uma planta do nosso bairro também. Se a gente tirar uma foto, se a gente pesquisar na internet tem o Google Maps, que você coloca lá e você consegue ter uma visualização aí do seu bairro, de cima para baixo. É bem interessante, vocês podem fazer isso. E vocês podem criar uma planta para isso. E como é que a gente pode criar uma planta? A gente pode colocar triângulo, quadrado, a gente pode colocar uma bola. Teve até deixa eu ver aqui no livro que a gente viu aqui. A Antônia, né, ela fez uma planta aí, da onde fica a casa dela. Então ela colocou, quando for posto de gasolina, ela botou uma bombinha. Quando foi cabeleireira, ela botou uma tesoura. Muito legal. E assim você consegue identificar o seu bairro. A gente também falou sobre a convivência no bairro. Como é que é essa convivência? Como é que a gente convive em harmonia com as pessoas? Como é que é essa convivência no bairro? Será que a gente entra em casa e acabou? Não, né? Tem alguns espaços de convivência, que são as praças, que é a escola. A escola também é um espaço de convivência. São as quadras de esporte, onde você pode interagir. O que é espaço de convivência? Você pode interagir com pessoas diferentes, tá? Não é as pessoas que você comumente convive, que são seus pais, mas são pessoas diferentes. E aí, teve até um poema aí falando da questão da convivência, do respeitar o idoso, que a gente falou, de ser gentil também, né, gente? De ser solidário, da gente sempre prestar atenção se aquela pessoa... Às vezes, é aquilo que eu falei no vídeo anterior, na nossa aula, às vezes a gente entra numa farmácia, no mercado, a gente não dá um bom dia, uma boa tarde. Isso é convivência. Você ser educado, você ser solidário, né? E você... Até na página 303 aí do nosso livro, tem aí as figurinhas na farmácia, a pessoa cumprimentando o outro, um dando limão pro outro. Eu tenho um limoeiro na minha casa, não posso? Vai estragar tudo na minha casa, por que eu não posso dar pro meu vizinho? De você falar com seu carteiro, bom dia, boa tarde, muito obrigado, né? Muito obrigada. É isso, gente. É o espaço de convivência. E aí, para você ter uma boa convivência nesse bairro, o que precisa? Primeiro, o bom senso, né? Da gente seguir as normas do local. A gente tem algumas normas, como a gente tem na nossa sala de aula, a gente tem alguns critérios, algumas normas para boa convivência, né? Então, uma delas que está no livro é jogar o lixo no local adequado. Quando você sai com o seu cachorro, você recolhe a sujeira do animal. Você ser solidário com o seu vizinho. Vizinho, olha só, você deixou a sua porta aberta. Fechar, avisar, né? Eu acho que são coisas que não custam nada. Você respeitar o seu vizinho. Eu falei, dei um exemplo do barulho, né? A gente precisa respeitar o espaço do outro. Não colocar uma música muito alta, que eu sei que vai incomodar meu vizinho.
Então, se eu sei que eu vou incomodar, por que eu vou fazer? Então, são algumas regras de convivência. Falamos sobre a associação de moradores, que é um movimento em que os moradores se unem para um objetivo comum, né? A gente até falou se tiver aí se você sabe se tem aí no seu bairro, e eles juntos procuram uma solução para esses problemas que acontecem, um buraco na rua, uma movimentação que eles queiram fazer em prol daquele bairro, tá bom? O que mais que nós falamos? Falamos sobre os aspectos culturais. Cada um tem a sua cultura, tá? Um exemplo, eu sou católica, você é evangélico, você é budista, você é indígena, você... Enfim, e cada um tem a sua cultura e a gente precisa se respeitar naquilo que a gente pratica né? O seu modo de vida, seus costumes, suas tradições, a gente precisa ser respeitado por isso. Mas aqui no livro ele fala tanto do respeito, mas também dessa organização, né? Como é que isso se organiza, tá? Então a gente tem aqui hoje no Rio de Janeiro o Carnaval. O Carnaval é uma festa popular. Então, gente, a gente tem que pensar de uma forma geral, tá? A gente precisa se respeitar sim, respeitar o outro pela cultura dele, pelo que ele é, pelo que ele representa, mas também a gente precisa ver também de um modo geral. No nosso município do Rio de Janeiro, o que a gente tem no município do Rio de Janeiro que seja geral, uma cultura geral? No nosso calendário nós temos o carnaval, é uma cultura do Rio de Janeiro, samba, né? São 5 dias aí até o dia de final. Então, isso tá no nosso calendário, acontece todo ano, é uma festa histórica social aí pra gente. Então, é um aspecto cultural que deve ser respeitado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele precisa ser respeitado, está no nosso calendário e acontece todo ano, tá bom? O que mais que nós vimos aí em geografia? Foi isso, né? Então, gente, a gente fecha aqui geografia. Mais uma vez eu peço a vocês, dúvidas, envie para esse e-mail aqui. A gente está atendendo aí, respondendo na medida do possível. Estudem, refaçam, releiam. Tudo que a gente deixou, que a gente fez até hoje é importante. É importante você refazer as questões para você, se tiver alguma dúvida, você poder tirar essa semana, tá bom? E na medida do possível a gente vai respondendo, tá, meus amores? Então fica com Deus. Leiam e releiam as questões quando for na avaliação de vocês, quando vocês receberem a avaliação, leiam e releiam, porque não tá difícil, tá bom? Um beijo.